Olá, amigos do canal Voo Veloz, sejam todos bem-vindos e vamos fazer aí um resumo e algumas informações importantes sobre a classificação e o grid de largada do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 2022. Interessante aí verificar que nesse grid de largada nós tivemos o Charles Leclerc na pole position e o Max Verstappen em segundo lugar. E o que chama atenção aqui, e mais uma vez vemos aí a batalha entre esses dois pilotos, o Charles Leclerc e o Max Verstappen, novamente se enfrentando, assim como fizeram nas corridas anteriores. Vamos lá, o grid de largada. Em primeiro lugar, na pole position, Charles Leclerc da Ferrari com 1 minuto 17 segundos 868. Vamos às palavras aqui do Charles Leclerc na entrevista logo após a classificação e a confirmação da sua pole position. Abre aspas para o Charles Leclerc. Sim, foi uma boa volta. Dessa vez arrisquei bastante, especialmente na curva 6, que foi complicada. Eu não estava realmente bem durante a qualificação nessa curva, na curva 6, apenas cometendo alguns erros. E na última volta do Q3 consegui acertar e acho que ganhei um pouco em comparação com as outras voltas. Estou muito feliz com a volta e especialmente em uma pista como essa, onde sempre lutei no passado e também nos treinos livres, mesmo sendo competitivos, foi muito difícil fazer uma volta. Eu estava cometendo alguns erros, então estava trabalhando na consistência e consegui fazer aquela volta no Q3. Então muito feliz e é bom começar na pole amanhã. Sempre lutei, mesmo no layout anterior, eu sempre lutei com esses tipos de curvas que não são realmente de 90 graus, mas é estranho. E sim, sempre lutei com o meu estilo de pilotagem aqui, mas acho que também é uma coisa geral para todos os pilotos. É uma pista muito complicada, muito desafiadora para nós pilotos e foi ainda mais complicada com o sol. O sol no Q2 simplesmente não conseguimos ver nada. No Q3 foi um pouco melhor na primeira saída. Na segunda não foi. Foi uma sessão muito complicada. E sim, o carro é bom de pilotar, mas os Red Bulls foram muito rápidos no treino livre 2, durante principalmente longas saídas e voltas de combustível. Mas, para ser honesto, ficamos novamente surpresos com o nosso ritmo na classificação. Então tudo é possível amanhã. Só precisamos de uma boa largada e espero que possamos manter a primeira posição. Essas então foram as palavras do Charles Leclerc, o pole position. Agora vamos ver Max Verstappen, que ficou na segunda colocação, mantendo essa briga intensa entre os dois, com 1 minuto 18 segundos e 154, o Max Verstappen da Red Bull. Vamos ver o que disse o Max Verstappen na sua entrevista após a corrida. Abre aspas para o Max Verstappen. Tem sido terrível para mim, todo o fim de semana até agora. Não é um bom equilíbrio, o tempo todo perseguindo algo que nunca me senti confortável em uma volta, exceto nas corridas longas. Foi uma grande luta e claramente não parecemos realmente consertar isso, mesmo na classificação. Isso simplesmente não dá confiança. Também na minha primeira volta no Q3 comecei a me sentir um pouco melhor, estava realmente ligando, mas depois travei novamente em uma curva apenas por causa de uma mudança aleatória de equilíbrio. Então não tem sido ótimo, para ser honesto. Provavelmente no ritmo de corrida tudo se estabilize um pouco, mas para mim tudo nesse final de semana foi um pouco fora do lugar. Claro, feliz por ser o segundo, mas também com uma equipe queremos mais. Essa foi a entrevista do Max Verstappen. Aí, continuando aqui, pessoal, nosso grid de largada, o Sérgio Pérez terminou na terceira posição, vai largar na terceira posição. Sérgio Pérez também da Red Bull, com 1 minuto 18 segundos 240. Na quarta posição, temos uma boa surpresa, com a McLaren saindo muito bem nessa classificação, Lando Norris ficando em quarto com 1 minuto 18 segundos 703. Na quinta colocação, o Lewis Hamilton da Mercedes gravou o tempo de 1 minuto 18 segundos 825, mostrando que a Mercedes continua sem forte competitividade. Logo depois do Hamilton vem George Russell na sexta colocação do grid, companheiro aí do Lewis Hamilton, com 1 minuto 18 segundos 933.
Na sétima posição, o piloto da casa, o Daniel Ricciardo, da McLaren, em sétimo com 1 minuto 19 segundos 0,32. Tenho certeza que o Ricciardo gostaria de estar lá na quarta posição, no lugar do Lando Norris, mas não deixa de ser uma boa posição para a McLaren, visto que ela não veio bem aí nas últimas corridas e agora promete uma corrida bem interessante aí. Então, boa sorte para o Daniel Ricciardo nessa sua corrida em casa na Austrália. Na oitava posição vem Esteban Ocon, com 1 minuto 19 segundos 061 da Alpine, companheiro aí do Fernando Alonso, que provavelmente estaria na frente do Esteban Ocon, a gente já vai ver o porquê, mas para o Ocon, dentro das possibilidades da Alpine, é uma boa posição, a oitava posição. Em nono lugar, aí sim, provavelmente muito decepcionado, o Carlos Sainz da Ferrari, vem em nono lugar com 1 minuto 19 segundos 408. Vamos lá então à entrevista do Carlos Sainz após a classificação para entender o porquê dessa nona posição. O Carlos Sainz realmente ele ficou muito bravo com o seu nono lugar na classificação para o Grande Prêmio da Austrália e ele classificou justamente como horrível quando ele terminou 1 minuto e meio a tempo do seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc, que ficou lá na primeira posição. Vamos então, abre aspas, para a entrevista e as palavras de Carlos Sainz. Na volta final tivemos um problema com a partida, não conseguimos dar partida, tivemos que sair 3 minutos depois do que planejamos sair. Não consegui preparar o pneu, não consegui aquecer o pneu. Tudo foi apressado e tive que fazer a volta com os pneus congelando e foi uma volta horrível para nós. Incrivelmente azarado, tudo que poderia ter dado de errado no Q3 deu errado. Especialmente porque eu estava na luta pela pole position durante toda a qualificação. É interessante, pessoal, agora, tirando um pouquinho as aspas aqui do Carlos Sainz, uma tia Binotto, num determinado momento, logo depois que o Carlos Sainz teve esses problemas na classificação, ele ofereceu algumas palavras de apoio justamente para aliviar um pouquinho a dor do Carlos Sainz no Q3. E o Sainz, na entrevista, comentou sobre isso. Abre aspas de novo para o Carlos Sainz. Ele sabe que estou com raiva, porque não deveríamos ter esses problemas com a partida. E foi um desastre. E o Mattia sabe que hoje eu estava na luta pela pole. E tudo que eu poderia ter dado errado para mim deu errado. Então eu não vou ser feliz, mesmo que alguém me diga para ser feliz. Mas amanhã é outro dia e vamos tentar voltar. Quando ele foi perguntado, o Carlos Sainz, quando foi perguntado sobre qual é a solução para isso, né? Ele respondeu o seguinte, abre aspas de novo para o Carlos Sainz. Uma boa noite de sono, é isso, eu preciso dormir, mas até quando eu for dormir ficarei com raiva. Tá aí então as palavras do Carlos Sainz, que como eu disse terminou na nona posição e vai largar na nona posição no grid de largada do Grande Prêmio da Austrália. Seguindo adiante o nosso grid, pessoal, em 10º lugar, outro bem decepcionado com a sua posição é o Fernando Alonso, da Alpine, ficou em 10º e não marcou o tempo no Q3. Vamos descobrir agora por quê, né? O Fernando Alonso ele foi realmente uma das estrelas da qualificação do Grande Prêmio da Austrália até o seu acidente no Q3 que o deixou em 10º lugar no grid. O Alonso foi 5º no Q1 e no Q2, quer dizer, ele vinha com um ritmo muito competitivo, mas tudo acabou quando ele teve problemas na curva 11 no Q3 e ficou ali na barreira de proteção. Um problema hidráulico no carro e não uma falha de pilotagem do Alonso foi o grande culpado pelo incidente. Vamos lá então às palavras do Fernando Alonso após a classificação em 10º lugar. Abre aspas para Fernando Alonso. Perdemos o sistema hidráulico do carro, então perdemos a troca de marchas e também a direção hidráulica e tudo. Então sim, acho que poderíamos ter lutado pela pole position hoje, disse ele. Lutamos durante muitos anos por essa possibilidade e é espantoso que tenhamos tido tanto azar nessas 3 primeiras corridas do campeonato, mas acho que estava a fazer provavelmente um dos melhores fins de semana dos últimos anos e agora é frustrante. Vamos tentar lutar por alguns pontos, mas acho que um pódio estava lá para nós nesse fim de semana e perdemos outra oportunidade. Então tá aí realmente as palavras, bem decepcionado o Fernando Alonso depois desse 10º lugar e não conseguir marcar tempo no Q3. Como eu disse, ele vinha bem no Q1 e no Q2 e poderia lutar sim, quem sabe, pela pole position.
Vamos dar continuidade aqui ao nosso grid de largada, pessoal. Depois em 11º, numa posição já esperada, dentro das possibilidades da AlphaTauri. Em 11º, Pierre Gasly, 1 minuto 19 segundos 226. Em 12º lugar, vem Valtteri Bottas da Alfa Romeo com 1 minuto 19 segundos 410. O Bottas provavelmente esperaria mais, né? Ele vinha com uma expectativa de conseguir talvez entrar aí no Q3, mas acabou ficando no Q2. Yuki Tsunoda em 13º da AlphaTauri com 1 minuto 19 segundos 424 dentro da sua posição esperada. 14º na posição do grid, Guan Yu Zhou da Alfa Romeo, 1 minuto 20 segundos 155, também aí dentro das possibilidades da Alfa Romeo. Para o caso do Guan Yu Zhou, está começando na Fórmula 1 nessa temporada, um bom tempo. E aí o Mick Schumacher, que veio de acidente na última corrida, pessoal, conseguiu uma 15ª posição, que dentro das possibilidades da Haas é um bom tempo, é uma boa posição de largada para o Mick Schumacher, com 1 minuto 20 segundos 465. Depois nós temos em 16º o Alexander Albon da Williams, 1 minuto 20 segundos 135, também aí na sua posição esperada, né? Podemos imaginar que a Williams para essa temporada fica aí lá com as últimas posições, então o 16º não é tão ruim aí para o Albon. Em 17º, aí sim uma decepção nesse grid de largada é o Kevin Magnussen da Haas, que ficou apenas com a 17ª colocação, com 1 minuto 20 segundos 254, e isso se deve provavelmente a algumas dificuldades físicas que o Magnussen vem enfrentando na volta, no retorno repentino à Fórmula 1. Ele precisa realmente melhorar a sua condição física para conseguir não ter tantos problemas em relação a isso, que é bem provável causaram esse desconforto nele e essa classificação não tão boa como ele esperava. Em 18º, Sebastian Vettel da Aston Martin com 1 minuto 21 segundos 149. O Vettel que nesse final de semana protagonizou aquela multa que ele obteve por retornar aos boxes com aquela moto percorrendo o circuito, levando aí uma multa. Mas tá aí o Sebastian Vettel de volta às corridas, agora no Grande Prêmio da Austrália. Então seja bem-vindo, Vettel, esperamos que ele tenha uma boa corrida. Depois, em 19º, Nicolas Latifi, na sua posição já esperada, que fica geralmente 19º ou 20º, Nicolas Latifi da Williams, sem muito a dizer, 1 minuto 21 segundos 372. E aí, sem tempo, Lance Stroll, na última colocação, em 20º, o piloto da Aston Martin. Então é isso, pessoal, mais um resumo sobre o grid de largada e a classificação para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 2022. Como eu disse, teve Charles Leclerc como pole position. E se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos e fique bem!